Boa noite, meninas. Tudo bem? Exato. Bom, vamos lá. Gabi convidou vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre marketing. E aí, nos dias de hoje, algo digital. Beleza? Vocês vão entender um pouquinho aí o que fazer e como fazer. Beleza? Quero primeiro nos apresentar. Casal, como vocês podem perceber. Quem vai começar falando o blog, vendedor raiz, especialista em vendas e tipo comercial, especialista em varejo de moda, como as meninas já me conhecem. Mais de 24 anos de barriga atrás do balcão, então conheço um pouquinho das dores da grande maioria de vocês, tá? E consultor de negócios. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: quem de vocês acredita ou quem de vocês pensa que nós só temos uma oportunidade de causar uma boa impressão? Concorda? Concorda? Primeira boa impressão? Concordo, mas sim, não que as pessoas te julgam a primeira boa impressão. Do lado, você tem uma oportunidade, principalmente mais trabalho, totalmente comercialmente falando. Você vai ver o cliente vem para você, a primeira vez que ele te vê, ele vai te escanear de cima e embaixo, principalmente mulher, que tem uma visão mais detalhista das coisas. Correto? Então tá, então Janguinha, de nós concordamos, nós temos uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Se não acertar de primeira, você vai corrigir tudo aquilo. E vai se esforçar mais. É sobre isso que eu quero conversar com vocês dentro dessa nossa conversa, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Se vocês chegassem hoje nas redes sociais e encontrassem esses 3 perfis, tá? Então vamos lá. Tiozinho barbudo, o negão da favela e a velhinha na feira. Tá? Passa credibilidade. E vocês vão aqui para falar de negócios, tá? Por que eu estou batendo forte desse jeito, tá? Porque, como eu disse, você tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Caso você não o faça, se esforce mais. Pois bem, tiozinho barrigudo, policial militar do estado de São Paulo. O negão da favela é médico. Tá? E a tiazinha com sacola da feira é uma juíza. E, porventura, você já atenção nas redes sociais desses 3 indivíduos e de cara e colocar umas fotos de perfis dessas condições, não é essa percepção de valor que você vai estar tendo. Por isso que vai ter que se esforçar mais. Tá? Então é sobre isso que eu quero começar essa noite com vocês. Porque quem tem autoridade não precisa explicar o que faz. Tá? As pessoas já sabem só de olhar. Por isso que, dadas as profissões, o crachá, o uniforme, ele já determina quem é a autoridade do negócio. Com determinada ação, para chegar de uniforme, você vai para alguns deles, você pede bênção, nem na família consegue. A sua autoridade, ela é notada, tá? De acordo com basicamente a sua vestimenta. Isso já é algo que existe há mais de 100 anos, goste ou não, por isso dos uniformes e tudo mais. Então, décadas passadas, a própria vestimenta em si, existiam roupas, trajes, que se falavam sobre classes sociais, você sabia quem tinha dinheiro e quem não tinha pelas próprias vestimentas. Então, é sobre isso, tá? Se o digital não reflete o seu jaleco ou o seu crachá de especialista, tá? Você está sendo julgado como amador, mesmo antes de apresentar o seu preço. Tá? Então, por que eu comecei dessa forma? Porque é justamente sobre isso, porque o digital ele é uma extensão do físico. Tá? Então, para a grande maioria de nós que somos analógicos, tá? Então todos nós aqui nascemos na era antes do digital. Então, basicamente, nós aprendemos sobre negócios, alguns aqui até negócios familiares e tudo mais, ou prosperamos fazendo negócio. É isso aqui, ó. É no corpo, é na frente, é no olhar, é no corpo a corpo. Só que de alguns anos para cá, principalmente de 5 anos para cá, com o avanço da internet devido à pandemia, ali acelerou muitas coisas. Inclusive tem muita influencer aqui que sabe o poder do digital. Então, quanto que isso acelerou as coisas. Mas, na verdade, ele só potencializou aquilo que já existia. Então, o seu negócio ele existe, ele vai continuar existindo, mas se você quer prosperar e aumentar mais clientes e tudo mais, você precisa usar essa vitrine do digital para fazer tudo isso. Tá? Então, como eu mencionei, eu tenho mais de 24 anos de varejo. Gabi é uma cliente minha até de outros negócios. E antigamente, tá, lojas tal como essa, você tinha que caprichar muito na vitrine, que as pessoas passavam na frente, de acordo com a vitrine, determinava o que tinha dentro da loja e tudo mais. E hoje a vitrine, uma tela de celular, tá? Não só para uma loja de roupa, para qualquer coisa, tá? Então, como que você se posiciona nas redes sociais
diz muito sobre o seu negócio, tudo mais. Só como eu estou dizendo, só que nós fomos criados numa geração do analógico, tá? Então nós não aprendemos sobre isso. Nós não aprendemos na escola, a faculdade de marketing, se alguém que se formou em marketing, não existia matéria do digital no marketing, os nossos pais não nos ensinaram isso, então assim, como fazer tudo isso? Então é uma linguagem diferente. Quem aqui já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil? Tu já foi? Beleza. Quando vocês foram para fora do país, vocês foram para um lugar onde vocês dominavam o idioma? Se virava, tá? Então, basicamente, é a mesma sensação, tá? O digital é um outro país, é um outro idioma. As pessoas se comunicam de forma diferente. Então, eu também já tive essa experiência de ir para fora do país. É muito estranho, porque às vezes você falar, você sabe sobre a coisa e te falta argumento, sabe como fazer aquilo, como organizar as palavras. E aí é muito louco, porque principalmente a gente, eu acredito que vocês devem ter aprendido o idioma depois de adultos, né? E a gente tem que aprender tal como crianças. E é assim que funciona. Então, porque no digital é a mesma coisa, você tem que aprender de pouquinho em pouquinho para construir autoridade, para poder ter a habilidade de falar sobre aquilo. Tá? Então é a mesma sensação. O digital é um outro idioma, as pessoas se comunicam de forma diferente, mas elas se comunicam, elas estão lá, elas existem, só que você precisa falar com elas de maneiras diferentes. E é sobre isso que a gente quer abordar com vocês essa noite, tá? Antes de eu voltar nesse aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Talvez algum de vocês já tenham visto que a gente compartilhou nas nossas redes sociais. Quem de vocês sabe, tá? Quantas horas um brasileiro passa nas telas de um celular? Nas redes sociais, basicamente. Existem números para isso. Alguém se arrisca? Chuta? Vamos lá, pode falar, gente. 5 horas? Vai chegar lá, tá? Mas já está bem perto disso. São 3 horas. Tá? 3 horas e meia, isso é a média. Detalhe, finais de semana passa de 4, por isso que vai chegar lá, tá? Só que tem um detalhe, para pensar, galera, eu tava refletindo sobre isso, tive algumas reuniões semana passada, algumas de vocês vão concordar, tá? Se a gente voltar algumas gerações, vamos lá para os anos 90, basicamente, então assim, um adulto funcional, eu digo tipo um adulto, casado, com filhos pequenos e tudo mais, então, nos anos 90, basicamente um adulto funcional que trabalhava o dia todo, tá? Aí chegava em casa, filho, comida, porra toda para resolver. Ele tinha basicamente 1h30, num pau velho, 2 horas para assistir TV. E basicamente era a hora da novela, Jornal Nacional, e para alguns casos, às vezes, o jornal assistir o Jô, o Jornal da Globo, alguma coisa antes de dormir. Então, basicamente, um adulto funcional, ele ficava 2 horas por dia na frente das telas. Aumentava isso, principalmente aos domingos, Faustão, Gugu, por isso que eles dominavam e perduraram por tanto tempo. Por isso, só que assim que acontece, a audiência, ela estava ali, por isso que era uma fortuna, tá, anunciar nessas redes. Eu trabalho com moda, que não falei, há mais de 20 anos. Eu dou números para vocês. Em 2016, nós fizemos uma campanha numa Caras, tá? 2016, eu dou números da época, tô falando de 10 anos atrás. Uma revista no meio da Caras, 2 páginas, custou para nós R$80 mil em 2016. Se a gente for traduzir isso para números de hoje, e veiculava o quê? Um mês, aquela merda? Acho que era mais ou menos isso. Então, o preço que se pagava, o que os caras faziam? A audiência era deles, tá? Nós tínhamos, na época de Morena Rosa, outdoors na Castelo Branco, no início ali depois que passava o pedágio entre Alphaville e Osasco, 5 auditórios sequenciais. Cara, você pagava ali, você comprava salas comerciais e coberturas onde você quiser no Brasil, só para ter aqueles outdoors ali. Porque era o único ponto de maior circulação na cidade de São Paulo, porque a partir dali, a lei da cidade limpa, você não podia mais colocar nada. Então eles colocavam o que eles queriam, porque a audiência estava ali. Então hoje, para a grande maioria de vocês que usa a rede social, principalmente para negócio, nunca teve tão barato, tá? Trabalhar nas redes sociais. E detalhe, na época, se a gente voltar tipo 20 anos atrás, um adulto funcional passava 2 horas, basicamente, em média, na frente das telas. Hoje você tem de 3 horas e meia para 4 horas. Então você tem o dobro, tá, da audiência, da retenção dessa pessoa nas redes sociais. Só que tem um detalhe. Eu digo adulto funcional, porque é o que eu falei, uma pessoa que trabalha, que paga suas contas, é o público que vocês vendem, tá? Essa pessoa, se nós dividirmos a hora, 24 horas por 8, e por que eu falo dessa forma? Porque normalmente um adulto funcional dorme 8 horas, trabalha 8 horas e tem 8 horas para cuidar de si, para estudar, cuidar da família, cuidar do corpo, para brincar com os filhos. Se você não consome redes sociais enquanto você está dormindo, você está gastando isso em
às 8 horas que você trabalha, então você está consumindo redes sociais no seu trabalho e você está fazendo isso com a sua família, com as pessoas que você ama. É muito fácil de notar isso quando você senta num restaurante para almoçar, você olha na mesa do lado e tem um casal, cada um na frente de um celular. Quando você para no trânsito, semáforo fechou, a primeira coisa que a pessoa faz é catar a porra do celular na mão e olhar. Entendeu? É isso que acontece. Então, assim, vocês têm a audiência dessa pessoa, cara, gritando para vocês, e se vocês usarem isso de maneira estratégica, nunca teve tão barato, eu não tô falando de tráfego pago, nem tô falando disso, tá? Nunca foi tão barato falar com essa pessoa. Só que você tem que, de novo, saber falar o idioma dessa pessoa. Tá? Então, sabendo que o Brasil é o segundo país no mundo, perde apenas para Filipinas, tá? Que consome redes sociais, cara, você tem hoje uma oportunidade gigantesca de impulsionar os seus negócios através das redes sociais, tá? Porque se você depende só de indicação, cara, tu tá fadado a não crescer, ou qualquer pessoa mais nova que você que domine das tecnologias, às vezes de uma sala comercial, de um quarto do apartamento, pode vender e faturar muito mais do que você, talvez sendo seu concorrente, você nem sabe. Você não precisa de um ponto físico para fazer isso. Se você não tem mais horários comerciais para fazer, tá? Então, e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, se você quiser. Por que eu quero trazer aqui para vocês? Quem conhece sobre o princípio de Pareto? Alguém? Não? O princípio de Pareto diz basicamente o seguinte, tá? Que 80% dos resultados vem de 20% do esforço. Tanto é que 80% da riqueza do Brasil está na mão de 20% da população. Em outras palavras, 80% do seu resultado profissional vem de 20% de uma expertise que você tem. Tá? Por isso que, em outras palavras, somente em consultoria, eu sempre digo, foca na porra que mexe o ponteiro. Foca naquilo que você é bom. Porque se você fizer só aquilo, automaticamente você vai trazer resultado para o seu negócio. Então, basicamente, 80% dos seus ganhos vem de 20% de uma coisinha pequena, que você faz muito bem feito aquilo ali, que você tem um resultado maior sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso, tá? Nós temos hoje nas redes sociais, todo mundo aqui tem rede social, tá? Todo mundo tem. Então, nós estamos juntos há 15 anos, quando a gente se conheceu, a gente não perguntava o telefone, a gente perguntava o Facebook, tá? Então, qual que é o seu Face? Para te adicionar e você começar a trocar ideia. É assim que funciona. Só que é o seguinte, se todos nós temos redes sociais, nós temos dois públicos principais na internet. Nós temos criadores de conteúdo, que é criador de conteúdo, e nós temos consumidores de conteúdo. Então nós temos 20% da galera criando conteúdo e 80% dessa galera na internet consumindo conteúdo. Agora deixa eu perguntar para vocês, dessas duas galeras, quem está ganhando dinheiro na internet? Quem cria conteúdo ou quem consome conteúdo? Exatamente. E não é diferente da época do Gugu, da época do Faustão. Não é diferente antes da TV, nos anos 60, que a TV no Brasil com cores começou em 70, a galera fazia rádio. Não é diferente de há 100 anos atrás, quem tinha jornal. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? A maneira de se comunicar com as pessoas sempre existiu. O formato que mudou. Então, há 100 anos atrás, nós se comunicávamos, levávamos notícias, informações através de jornal, depois veio o rádio, veio a TV, os computadores com a internet. Hoje nós temos as redes sociais. Ah, e detalhe, tá? Nós já vivemos na era das IAs. Todos vocês consomem e muitos anos e nem sabiam disso, tá? O Google é uma das mais antigas que existe e vocês nem sabiam disso. Tá? Então, é basicamente sobre isso. O que eu estou querendo dizer? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se você tem lá 20% da galera produzindo conteúdo e o seu negócio depende de você prospectar novos clientes, por que cargas d'água você não está criando conteúdo através do seu conhecimento do teu negócio? Porque se o dinheiro está para quem cria conteúdo, é basicamente sobre isso. Então essa reflexão eu quero trazer para vocês. Porque assim, a audiência está lá. Gente, e sempre vai continuar acontecendo. Porque eu acredito que assim, basicamente todas vocês aqui têm negócios físicos, certos? Tem negócios que já acontecem fisicamente. Para pensar no teu ramo de atuação. Se bobear, ter menos que 20% da tua população na cidade de você é teu concorrente. Quem aqui, por exemplo, é de um nicho muito segmentado aqui na cidade? Por exemplo, dá um exemplo. Qualquer um de vocês. Pode falar, menina. Não mordo não, tá? Qual lá um negócio que é muito segmentado? Sei lá, que não tem tanta gente assim. Loja de roupa como a Gabi tem bastante. Dela não conta. Decoração de casa? Você tem a fábrica ou você só decora? Só, você tem uma loja.
Tá, beleza. Mas você produz os produtos ou você compra os produtos e vende? Você compra de fornecedores. Então tá. Na cidade, quantos mais tem que faz o negócio que você faz? Uma cidade de 60 mil habitantes? Então dá 0,00 quantos por cento são seu concorrente? Na internet eu até concordo, tá? Que você tem mais gente. Mas, pô, você tem uma cidade de 60 mil habitantes, tá? E aí 0,0 de concorrente. Então esse número de 20%, para dados casos como o seu, é muito menor. Então, em outras palavras, você tem um oceano azul pela frente, tá? E aí, entre outras questões de estratégia, como a Gabi, nós já tratamos, a Rebeca, a gente começou alguns assuntos assim, basicamente sobre isso, que eu até ainda mesmo vendendo online, eu ainda sugiro você só trabalhar na sua cidade. Porque você não tem influência de fora. Então, você tem aqui, basicamente, como eu falei, 60 mil habitantes, aí beleza. Então, vamos pegar de adultos, mais de, basicamente, 30 mil, porque homens e mulheres consomem seu produto. Mais da metade da população é adulto funcional. Eu digo adulto funcional, adulto de 25 até 50, 50 e poucos anos. Tá? Que é basicamente isso. Então, assim, cara, é um nano nicho que você tem. Então, a oportunidade de você ter e prosperar nesse negócio, sabendo as estratégias corretas, é muito maior. Você não precisa nem ter, que nem você mesmo, já não precisa ter ponto físico. Lojas de decorações antigamente eram gigantesca, enorme, puta custo alto com estoque, puta custo alto operacional, entendeu? Uma margem altíssima, markup altíssimo, porque senão o giro era lento. Hoje em dia você tem uma estratégia completamente diferente para um negócio que se torna até mais rentável do que uma loja gigantesca de, lá, de 20, 30 anos de tradição. Então, tá vendo o negócio? Às vezes quem tem um negócio, dependendo do ramo, com 20, 30 anos de tradição, tá fadado a quebrar por causa da atualização do negócio. É só a maneira de fazer. Então, o que eu só estou colocando para vocês é que se todo mundo hoje tem um celular na mão, se todo mundo hoje tem uma rede social, então todo mundo pode ser seu cliente, por que cargas d'água não produzir um conteúdo que gere a atenção desse cliente? Porque o que acontece, a grande maioria de vocês, e eu me enquadro nisso, tá? A Von vai falar sobre isso, já tem outro quadro que ela vai colocar, que eu sou o cliente mais chato que ela tem. Porque há 5 anos ela tá batendo na minha cabeça para ir pro digital e fazer as coisas. E eu sou teimoso, porque eu sou dinossauro para algumas coisas, e eu não escutei ela. E por A mais B ela me provou que eu estava errado. E aí, como um bom marido, eu tive que obedecer a minha mulher. Entendeu? Isso. Tá? Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque, cara, oportunidade vocês têm. Porque 80% da galera não vai para as redes sociais porque eles só vão consumir. Eles só estão ali consumindo. Eles não vão ser seu concorrente, tal como nas lojas físicas. Você pode montar um negócio, a maioria das pessoas não vai ser seu concorrente. Você vai ter meia dúzia, 10 pessoas que são seus concorrentes. E beleza, tá tudo certo. É assim que o mundo funciona. Porém, no digital, a sua probabilidade de escala é muito maior. Tá? Então, era sobre isso. Agora vem lá. Postar mais não resolve a falta de cliente, tá? Tráfego pago, post viral, não salvam negócios confusos, tá? O marketing de verdade nasce do seu posicionamento. Marcas fortes são construídas na mente dos consumidores, representando promessas e reputações sólidas. Se você não sabe quem é, nem Rios, mais criativo do mundo, vai trazer o cliente que paga o que você vale. Quando você pensa em marca, tá? Por que eu falo sobre isso? Marca, para mim que venho da moda, marca é o que marca. Pronto, começa por aí. Marca é aquilo que você tem uma visão sobre e acabou. Você não precisa explicar. Você fala o nome, automaticamente já te vem coisas, emoções e sensações sobre isso. E a Van vai falar muito mais sobre isso daqui a pouco. Como ela falou, putz, estourou champanhe. Dependendo do que é só barulho, você já te traz emoções. Tá? Porque, de novo, até eu venho estudando muito sobre isso e quem de vocês aqui conhece ou sabe sobre os 7 pecados capitais? Já ouviram falar? Gula. Hã? Dizem que tudo que é bom na vida ou engorda, ou é ilícito ou engravida, né? Então, tipo isso. Mas vem cá, por que eu tô falando sobre isso? Porque basicamente, galera, a gente vai trazer mais conteúdo até sobre isso. Quando vocês entenderem sobre os 7 pecados capitais, todos nós, e principalmente vocês, mulheres, eu vendo para mulheres há mais de 20 anos, eu entendo como a cabeça de vocês funciona, tá? Por exemplo, loja de roupa. Vocês não se vestem para nós, vocês vestem para competir entre vocês. Eu tenho certeza que para um evento como esse, vocês pensaram umas 10 vezes em que look usar. Porque eu tenho mais mulheres, como é que elas vão me ver, como é que elas vão me julgar, será que ela tá vestindo igual eu, será que ela vai com a mesma roupa que eu? Se eu chegar lá e ela tiver com a mesma estampa, eu mato a Gabi. É tipo isso, entendeu? O que eu estou querendo dizer, tá? Nós, 80% das nossas decisões são irracionais, não são racionais.
Nós fazemos por impulso. E a Van vai explicar um pouco mais até por que eu estou sendo invasivo aqui com vocês, porque tem uma estratégia por trás de tudo isso. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Se o seu cliente ele consome por irracionalidade, é lá que você vai atacar. Isso entra posicionamento, isso entra estratégia. Pô, o que eu vendo? Eu vendo algo que é a gula que faz o meu cliente sentir vontade de comprar, é lá que eu vou atacar. Eu vendo algo que a preguiça faz o meu cliente comprar, é lá que eu vou atacar. Mas caceta, Edgar, como é que você vai falar para mim que a preguiça resolve o problema? iFood. Quantas de vocês têm preguiça de ir na porra da pizzaria comprar um negócio? Mas pelo celular compra. Ou tem preguiça de descer no prédio e faz o cara subir e te entregar. É preguiça. Simples assim. Um controle remoto foi criado por causa de preguiça. Tá? Inveja. Quantos produtos são criados por causa de inveja? Eu trabalho com moda. Tá? Quantos de vocês aqui são do procedimento estético? Procedimento estético, quem mais? Quem é do varejo aqui? Calçado, confecção? Tu trabalha também há bastante tempo? A Gabi, tem mais alguém? Tu é do calçado? Que segmento? Roupa? Beleza, então. Tu é da minha praia. Roupa. 15 anos atrás, tá? A mulher, basicamente, a mulher que ela tinha o dinheiro para ela, gastava e tudo mais. Por aquela que trabalhava. Vamos pegar valores redondos, tá? Vamos pegar que ela tinha R$1.000 para comprar com ela. 15 anos atrás, 2010, 2011, tá? Do que ela tinha, parte da renda dela é para a família, aquele dinheiro era dela. Cara, dos R$1.000 era para fazer a unha, a sobrancelha, bolsa, calçado e um acessório. Lingerie, uma coisa ou outra. Hoje, vou trazer números para vocês, tá? Desses R$1.000, pelo menos 40%, se não é 50% disso, é para procedimentos estéticos. Sabe o que aconteceu com roupa e calçado? A fatia do bolo ficou menor. Ela tem os mesmos R$1.000 para comprar. Só que o procedimento estético, nos últimos 15 anos para cá, cresceu muito. E você sabe disso melhor do que ninguém. Só que o que acontece? Ela não deixou de gostar de roupa, calçado e bolsa. Só que o percentual que ela tem para aquilo é menor. Porque hoje, a parte de procedimento estético ganhou pelo menos aí 40%, 50% do orçamento dessa mulher. E vem falar para mim que procedimento estético não é a porra da inveja. É inveja. Ela quer causar inveja. É a inveja que está por trás daquilo. Não tem racional, é emocional. Então, quando você entende a dor do seu cliente, é lá que você tem que atacar. Não é no emocional, é no racional. Por isso que não adianta você, eu vou fazer o que está todo mundo fazendo. Calma lá, precisa de uma estratégia para tudo isso. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Não é que todo mundo está fazendo, você vai fazer também. Então, não é bem por aí. Então, uma estratégia bem feita, você precisa primeiro de tudo, tá? Isso é regra básica de treinamento de vendas. Quem eu sou, então, quem é a minha empresa, meu produto, o que eu faço, quais são meus diferenciais, quem é o meu cliente e o que o meu produto resolve de dor do meu cliente. Sabe onde está o dinheiro? Está no problema. O problema que o seu produto ou seu serviço resolve. É lá que está o dinheiro. E o que você faz na internet? Você cria uma estratégia para impulsionar você resolvendo a dor do seu cliente. Estou falando besteira, Lari? É sobre isso, é o que ela faz o tempo inteiro, resolvendo a dor de outras mulheres. Basicamente isso. Tá? Então, se o seu faturamento depende de indicação, você não tem um negócio. Você tem um bilhete de loteria que pode parar de ser premiado amanhã. Nós somos analógicos, o que nós fazemos? Nós dependemos de indicação. Então, grande maioria, principalmente quem é negócio local, tá? Você dá o seu melhor, decora a sua loja, faz uma decoração, uma boa ambientação, treina a sua equipe, todo mundo uniformizado, as pessoas vêm, você dá um puta de um trampo para fazer a venda. Beleza, a pessoa fica satisfeita, ela indicou uma outra pessoa. É assim que funcionava até ontem, tá? Só que o que acontece? Através de preguiça, principalmente, essa pessoa entendeu o quê? Ela pode comprar o seu produto, roupa, calçado, acessório, o serviço estético depende do que é, tá? Pela comodidade dela no celular, tá? Aí o que acontece? Todo esse trampo que você fez não vai servir mais de nada, porque a indicação não vai mais valer. Como que essa indicação vem? Através de um bom posicionamento de internet. Você mostrou o que você fez para mais pessoas, por inveja, vão querer consumir o seu produto também, porque é o que move, é o irracional. Tá? Negócio em risco é negócio imprevisível. A solução para sair da dependência da sorte é criar um fluxo constante de oportunidades através de um processo que se repete. Previsibilidade não é sorte, é uma decisão de gestão que você toma hoje, tá? Então, como nos negócios de vocês, eu sou consultor também, cara, você faz lá quantidade de clientes ativos, quantidade de clientes inativos, quantidade de demanda. Então, você trabalha com uma base e fica realimentando, falando com essas pessoas. Isso é gestão, tá?
Mas quando às vezes você não consegue crescer mais, beleza, eu preciso prospectar cliente novo. Como fazer? Seja uma estratégia. E assim, todos vocês sabem que o custo mais caro para uma empresa é o custo de aquisição de cliente, tá? Então, sei lá, não sei para quem aqui faz visita corpo a corpo, eu mesmo faço isso há muitos anos, dirigir de uma cidade na outra, visitando, bater de porta em loja para vender, fiz muito isso. Custa pra cacete. Até eu entender com essa mocinha aqui que uma boa estratégia, uma boa organização disso na internet, meu Deus do céu, quando eu fiz conta, que eu entendi, falei, caralho, como é que eu não vi isso antes? Porque, de novo, nós não aprendemos sobre isso. E tem um detalhe principal, e eu falo por mim mesmo, tá? O problema da nossa geração é que a gente é muito São Tomé, a gente precisa ver para crer. Essa que é foda. Só que assim, eu estou estudando algo que chama Leis Herméticas do Universo, tá? Se alguém aqui já ouviu falar, tá? São, por exemplo, a gente não precisa ver, mas a gente sabe que a lei da gravidade funciona. Tá aqui, ó, estamos todos nós, entendeu? A Lua tá aqui, através da força da gravidade, amanhã cedo vai ter o Sol. As leis da natureza, coisas do tipo. Então, assim, a gente tem que entender que o digital já é uma realidade. Na verdade, as redes sociais, para a gente falar que está aqui, na verdade já está passado, porque hoje nós temos as IAs dominando tudo. Então, assim, mas eu não acredito muito nisso. Beleza. O dono da Blockbuster também não acreditava no Netflix. O dono da Kodak também não acreditava em câmeras digitais. A Nokia não acreditava que os telefones não seriam de flip e teriam botões para apertar. E Steve Jobs já dizia, o telefone não vai ter teclado. E estou para dizer para vocês, daqui o futuro vai ser um brochezinho tipo esse aqui, ó, com uma IA conversando com vocês. Na verdade, isso já é realidade, só não foi comercializado ainda. Tá? Então, as coisas já estão aí. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você não tem critério para produzir conteúdo, você é apenas a audiência da sua concorrência. E por que eu digo isso? Porque o criar conteúdo, criar por criar, não resolve. Tá? Todos nós aqui, e eu digo que eu tenho uma frase por ano, e esse ano é intencionalidade. Tá? Então, tudo que eu faço é de maneira intencional. E o meu foco, sou bem claro, é ganhar dinheiro. Eu cansei, porque eu tô cansado, eu venho muito do varejo mesmo e cansa, quem é do varejo que sabe disso. Eu falei, caraca, meu, tem uma potencialidade muito grande de faturar na internet, por que eu não vou fazer? Então eu tô sendo intencional em tudo. Então no teu negócio, tu também tem que ter critério para produzir conteúdo de maneira intencional e tá tudo bem. Porque você organiza a tua loja, o teu negócio de maneira intencional. Você conversa com o seu cliente de maneira intencional. Você precifica o teu produto ou o seu serviço de maneira intencional. Na internet não é diferente. Só que basicamente o que a gente quer trazer de clareza para vocês é, da mesma forma que você faz no físico, o digital tem que transparecer a mesma coisa, porque a grande maioria de vocês tem negócios fantásticos na mão. Se a gente vai até lá, a experiência é maravilhosa. Só que quando a gente abre as redes sociais, eu tô vendo um tiozinho barrigudo ali na minha frente, como analogia, tá? Não remete à mesma coisa, não, sabe? Então, é basicamente isso, tá? No nosso princípio inegociável clareza vem antes da execução. A Rebeca sabe muito bem disso, ela vai conversar com a Van, que é um dos nossos clientes, sobre estratégia e planejamento. Antes mesmo de a gente pensar em fazer impulsionamento, tráfego pago, vem todo um processo de estratégia digital. Porque você fazer anúncio sem uma estratégia é tal como encher o carro, encher o tanque do carro e você vai para onde? Qualquer lugar. Então vai qualquer caminho. Você vai chegar a lugar nenhum. Você não sabe para onde você vai? É basicamente isso, tá? Que eu quero trazer de clareza para vocês. Pessoas de resultado cumprem acordos consigo mesmas. O que eu quero dizer com isso, tá? Todas vocês aqui são empreendedoras, são pessoas que trabalham para um cacete, tá? Então, assim, e vocês têm rotinas dentro dos negócios de vocês. Então, vocês têm rotinas para fazer fluxo de caixa, quem faz, pagamentos, recebimentos com cobrança, organização do espaço de vocês, atender fornecedores, atender cliente, tá? Para quem tem que fazer vitrine, essas coisas, até organização de vitrine, de equipe, no que pensar como decorar o ambiente de vocês. E para as redes sociais é a mesma coisa. Gente, precisa cumprir calendários e organizações. Quais os dias e horários que eu tenho para gravar conteúdo? Sabe muito bem sobre isso. Então você precisa ter um espaço para aquilo, uma ambientação para aquilo e seguir um cronograma. Porque o seu negócio também depende disso, se ele vai para o digital, tal como o seu físico depende. Então vocês têm que ter na cabeça que, porra, se eu tenho rotinas administrativas para o meu negócio físico, será que eu estou tendo a mesma clareza com o meu negócio digital? É sobre isso, porque, de novo,
Pessoas adultas cumprem acordo e consigo mesmo, tá? E aí o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: hoje, com o que vocês vêm fazendo, onde a empresa de vocês estará nos próximos 6 meses? Tá? Se você continuar agindo por impulso, estará no mesmo lugar? Isso é uma pergunta. Você vai estar apenas mais cansada? Uma segunda pergunta. Tá? Se o seu negócio é bom, mas você sente que está invisível, você não precisa de um milagre, você precisa de um diagnóstico, afinal, clareza antes do crescimento. Ah, tô com dores, muito cansaço, indisposição. Você vai no médico, a primeira coisa que ele faz é um diagnóstico, pede um exame de sangue, alguma coisa para ver como é que você tá. Então esse diagnóstico ele vem de dentro para fora. O seu negócio precisa ser estudado e aí ser levado para a internet. Mas de novo, tá? Vocês têm negócios maravilhosos na mão de vocês que já funcionam, tá? Então se ele funciona no físico, ele também pode muito bem performar no digital. Você só precisa de uma estratégia para isso, tá? E para essa estratégia, eu vou deixar vocês com quem é estrategista, com quem manja, com quem manda na porra toda, tá? Para explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Vai lá, amorzinho, é contigo. Obrigado. Uau, quanta coisa, né, gente? Quanta informação. Sou a Vanessa Macedo, sou estrategista de conteúdo, sou especialista em posicionamento de marca, tradução de valor, traduzir o que nós fazemos com valor através das redes sociais, que o Edgar estava falando agora. Pegar o que você já faz muito bem no seu negócio físico, a experiência, o profissionalismo, a equipe, bom atendimento e comunicar isso através das redes sociais, gerar valor. Também sou especialista em gestão de tráfego pago, em anúncios na internet, em como a gente pega tudo isso que a gente já está fazendo bem no físico, toda essa estratégia do online e como que a gente distribui toda essa mensagem para as pessoas certas. Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Por mais que o seu produto seja um produto abrangente, a conversa precisa ser focada num nicho mais específico e respingar nos outros. É isso que faz a rede social, o digital, gerar vendas e não só geração de autoridade. Não é só aparecer, contabilizar visualizações e no final do mês o caixa está aqui, ó, para baixo. E também atuo na criação, reestruturação de infoprodutos. Expertises que a gente leva para o digital através de cursos, consultorias, mentorias híbridas, presenciais, só 100% online, e-books, distribuindo nosso conhecimento como ferramenta e sendo monetizados por isso. Tá? Antes de eu continuar, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Sejam sinceras, tá? Fiquem à vontade para ser sinceras. O que vocês sentiram agora durante as falas de Edgar? O que passou aí dentro de vocês? Negão da favela, tiazinha da sacolinha, tiozinho barrigudo, a inveja, muitas sensações, né? Muitos sentimentos. Quem sentiu raiva de mim pode falar, tá? Até a raiva, gente, é uma forma de intencionalidade. Até a raiva, ela é estratégica. Tá até aqui, ó. Vocês sentiram angústia, emoção, identificação em alguns pontos? Eu acho que vocês oscilaram bastante. Em alguns momentos sorriram, em outros momentos ficaram um pouco mais apreensivas. Isso nada mais é do que uma técnica de oratória. O que acontece quando você está fazendo uma palestra, você está falando por um tempo mais prolongado com as pessoas? A gente tende a quê? Ficar com sono, se distrair, ir para a nossa ferramenta de dopamina. Então, o que a gente precisa fazer? Picos de sensações, picos de sentimentos. Eu estou feliz, eu estou indignada, aí eu entro num estado de consciência e no final eu acabo entendendo tudo, porque todos esses passos fizeram com que eu ficasse prestando atenção até o final do vídeo, que é o que a gente mais tem dificuldade hoje. Vocês sabem que o percentual que um vídeo é assistido conta muito com a entrega dele orgânica. Quanto mais tempo a pessoa passa assistindo o seu vídeo, mais a ferramenta, mais o algoritmo vai distribuir para pessoas com semelhanças às pessoas que passaram mais tempo assistindo, certo? Por isso que inventaram as benditas trends dos vídeos de alguns segundos, onde o vídeo fica em looping. Então você tem um percentual alto de view e várias visualizações. Só que o algoritmo já entendeu e já deu uma boicotada aí nessa estratégia também. Por quê? Não é viver de hack, é a gente aprender a fazer as coisas de forma estratégica, transformar a nossa mensagem em algo que seja interessante para a nossa audiência,
interessante para o nosso cliente. Eu sempre digo isso e vou voltar a repetir, vou sempre repetir. O digital é uma extensão do físico. No físico, toda vez que vocês chegam aqui, a Gabi está aqui com um sorriso no rosto, ela conhece vocês, ela sabe o que oferecer para vocês. Não adianta vocês entrarem aqui e a Gabi oferecer um vestidinho curtinho de balada para um baile funk. Oh, não tem nada a ver comigo. É conhecer, é ter um bom atendimento. Na rede social, quando chega um seguidor, a gente nem tem tempo de ir lá dar oi para ele. A gente nem dá importância, porque é igual aquele cliente que entra, às vezes mal vestido no nosso negócio, e a gente fala, a pessoa não vai comprar, não. Caroço. Vou nem perder meu tempo. Caroço. Infelizmente, é assim que a gente trata a maior parte das pessoas que chegam nas nossas redes sociais. Porque nós somos maus? Porque nós somos mais profissionais? Não, porque a gente está cansado já de perder tempo com conversas e pessoas vazias que chegam e realmente só caroçam, perguntam e vão embora. Já viram aqueles vídeos que a pessoa chega e fala, se é no físico igual é no digital. Preço? Aí você fala, então, a pessoa vai embora. Ela volta. Tamanho? Você nem abre a boca, a pessoa já foi embora de novo. Olha só. Não é assim que acontece, gente? Porque no digital, a gente está competindo, a atenção dessa pessoa é igual se tivessem 3 lojas aqui, uma do lado da outra, com o mesmo perfil de público. Você estivesse falando com a cliente aqui, a vizinha pegasse o cabide e viesse e falou, fulana, vem cá, olha, minha roupa é melhor, o meu preço é melhor, meu produto é melhor, a qualidade é melhor, vem cá, vem pra minha loja. Aí outra já chegasse e falasse, não, vem pra minha. É assim que acontece, porque a gente sabe. Principalmente nós mulheres, a gente tem a demanda de trabalho, a gente tem a demanda de família, às vezes a gente tem a demanda de filho, e a gente está ali só tentando distrair um pouquinho, ou comprar aquela roupinha que a gente precisa para reunião, para aquela entrevista, para o evento do final de semana, para o rolê com amorzão, e a gente não consegue, tem que esperar todo mundo dormir e fazer isso ao final do dia. Outro ponto extremamente importante. Porque eu falo que assim, gente, passear um pouquinho por um assunto que nem estava na pauta, mas a tecnologia só chega onde falta demanda. Hoje, olhem para vocês. Qual é o tempo do dia de vocês que vocês têm para ir a uma loja ou para ir fazer compra na internet? De acordo com a rotina. Eu tenho certeza que tem aqui solteiras, casadas, mães, mulheres que ainda não são mães. Cada um tem uma rotina diferente. Eu tenho uma amiga que é comissária, que não tem filhos, e a gente sempre se entende pau a pau. Porque eu falo, você tem a sua rotina de solteira, trabalha até mais tarde, faz outras coisas, e eu é a minha rotina de mulher, casada, mãe. Mesmo assim, ambas temos o mesmo tempo disponível para fazer essas coisas. Não é depois que você terminou jantar, arruma a cozinha, botou a criançada para dormir, depois das 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite às vezes? Quem está lá para te atender? Alguém aqui tem alguma estrutura de atendimento depois desse horário? Físico ou online? E é por isso que estão nascendo os bots, as atendentes vinculadas à inteligência artificial, personalizadas com estoque, cores, tamanhos, perfil e linguagem da loja. Isso vem crescendo. Um custo já, isso já existe, já acontece. O Edgar esteve foi tipo, você esteve também, né, participando do podcast do Olden. Ele contou uma história que ele estava agendado a barbearia. É o cara que me entrevistou. Isso aí, mesmo. o entrevistador. E ele viu que não ia dar tempo de chegar. Ele pegou o WhatsApp e mandou uma mensagem para a barbearia dizendo que, infelizmente, ele não ia conseguir chegar a tempo. Olha só, a gente tem experiência ruim com o cliente, mas o cliente também tem experiência ruim. Ele mandou mensagem já esperando que vinha alguém do outro lado, estressada, ríspida ou grosseiro. Ele já mandou achando que ia vir você não tem responsabilidade. Já estava assim, ó. Já estava assim, igual a gente fica do lado de cá. E aí, ele foi super bem atendido. Não, tudo bem, você não vai conseguir chegar? Não tem problema. Posso agendar um outro horário? Pode. Tem disponível o horário XYZ. Então tá, remarca para mim, por favor, para as 14 horas. Tudo bem, senhor, está remarcado. Estamos aguardando o senhor aqui agora às X horas. Tudo bem? Ok. Atendente era A Bruna. Ele chegou na barbearia e a primeira coisa que ele perguntou: fulano, quem é a Bruna? Eu preciso conhecer a Bruna, eu preciso agradecer, porque ela foi tão simpática, eu estava esperando uma bronca, e ela foi tão simpática, tão prestativa, resolveu meu problema em segundos, eu estava no trânsito dirigindo, e em minutos eu estava com tudo resolvido. Aí o rapaz da barbearia falou: a Bruna é uma IA. Como assim?
Não existe a Bruna. A Bruna é uma IA treinada para responder aos nossos clientes e resolver algumas demandas. Ele falou, não acredito, eu achei que eu estava falando com um humano. Mais uma vez, o digital é a extensão do físico e como complemento. Eu sempre falo isso, a tecnologia só chega onde falta demanda humana. A gente tem hoje, eu acho que é um problema geral, dificuldade em contratar pessoas, em treinar, em ter pessoas capacitadas, trabalhando, vestindo a camisa do negócio. Só que muitas vezes, como estrategista, eu mergulho fundo em muitos negócios. E na maioria das vezes a gente acaba descobrindo que é porque o CEO, a pessoa que gerencia o negócio, às vezes ela mesma está perdida e não consegue passar para o funcionário, para o gerente, para o vendedor, para o atendente, uma estrutura de atendimento. Às vezes eu tenho, ele fala muito essa frase, tá tudo aqui na minha cabeça. Eu falo para ele, tá bom, mas você entende que eu tenho que tirar isso da sua cabeça e passar para um papel e criar um cronograma, criar uma estrutura para que eu possa aplicar? Se eu vou falar em seu nome, toda vez que você procura alguém nas redes sociais para trabalhar os seus negócios, você vai ter outra pessoa falando em seu nome. Ela precisa te conhecer ao máximo. Eu falo que o digital é sempre um trabalho a 4 mãos. Mas o que a maior parte das pessoas fazem, assim que contratam um profissional, é falar, ufa, me livrei desse negócio, não preciso mais tocar a mão. E aí, você acabou de comprar um carro de luxo, 300 mil, eu falo, presta a chave, deixa eu dar uma voltinha. Você sabe que eu sei dirigir, você sabe que eu tenho carteira, sabe que se eu vou parar ali na esquina, já vou... Você não dá. A maior vitrine do seu negócio, você passa com a maior facilidade, você filtra por preço e você não quer mais nem saber. É um perigo, gente. É a mesma coisa de você pegar esse negócio físico, colocar alguém que você não conhece, nunca viu, entregar a chave na mão, virar as costas e sair. Só que a gente ainda tem essa diferença, a gente ainda não entendeu que é a mesma coisa que eu faço aqui no meu negócio, eu preciso também olhar com o mesmo carinho, com a mesma atenção para as minhas redes sociais. Então, assim, gente, como eu estava falando, né? O digital, ele é uma extensão do físico. Na vida real, a gente se aproxima ou se afasta das pessoas baseado no que aquela pessoa nos faz sentir. No digital, é exatamente a mesma coisa. Para você atrair a audiência certa, para fazer a pessoa ficar no seu vídeo, no seu conteúdo até o final, você precisa de química. Você precisa causar sensações. E a boa notícia, dá para fazer isso com técnica e dá para fazer isso usando a ciência. Desde que eu comecei a estudar sobre marketing, desde que eu passei a ser uma aspirante, uma curiosa do marketing e passei a estudar sobre marketing, eu quis procurar algo que fosse totalmente diferente. Todos os meus mentores atuavam no marketing baseado no neuromarketing, no estudo da mente humana. Como que essa pessoa recebe a mensagem? Quem é a minha persona? Quem é o meu cliente ideal? Por que ele é tão importante de ser definido? Por que ele precisa ter características? Idade, estilo de vida. A nossa idade define a nossa geração. A nossa geração define quais acontecimentos nós vivenciamos e como isso nos moldou, como isso criou as nossas crenças, criou os nossos valores. Por que isso importa? Porque é dessa forma que nasce o meu comportamento de compra. Cada geração tem um comportamento de compra diferente. Ele ouve, ele presta atenção de uma forma diferente, ele escolhe um canal preferido. Nós temos uma fatia do público que é mais Facebook. Nós temos as gerações com idade mais avançada. Temos o Instagram, que ainda é o rei do mercado em relação a resultado para negócios. Temos o TikTok vindo aí com força total, mas nós ainda olhamos para o TikTok como a rede da dancinha. Porque toda vez que a gente abre lá, o que a gente vê? Jovens, adolescentes fazendo dancinha. Então, nós já temos isso na nossa mente. Só que algumas outras pessoas estão saindo dessa crença visual, desse impacto, desse primeiro impacto, dessa primeira má impressão que nós tivemos e usando a rede de forma estratégica e faturando muito. Lembra dos números da Carol? Do quê? De vendas no TikTok? Quase 20% do faturamento dela vem de lá. Faturamento de em média. Uma loja física que fatura aproximadamente quase 7 milhões ano. 20% vem do TikTok. Por quê?
Ela decidiu iniciar um trabalho, olhar para a ferramenta que hoje todo mundo aqui compra na Shopee. O Mercado Livre. Vou dar mais da Shopee agora porque a loja do TikTok ela é idêntica ao feed da Shopee. Por que isso? Todo mundo foi para a Shopee, todo mundo que seja itens de decoração, tecnologia, qualquer coisa. Alguém sempre tem um nicho de produto que compra na Shopee. O TikTok fez o quê? Trouxe o mesmo padrão de plataforma de visualização, de compra para a rede social. E hoje já começamos a falar do conteúdo sem clique. Tinha-se já a métrica do seguidor, que se tornou uma métrica de orgulho. O cliente auto-ticket, dificilmente ele vai ter tempo ou ele vai querer ser visto engajando com o conteúdo. Ele vai ver o seu conteúdo, ele vai te mandar a mensagem box, ele vai efetuar a compra. Às vezes ele não segue, Não curte, ele não comenta, ele não curte, não compartilha. não compartilha, não faz nada disso. Mas aonde ele vem? Do tráfego pago? Ele vem do tráfego pago, ele vem do conteúdo orgânico. O conteúdo orgânico, gente, a gente precisa entender que ele não é impossível. Por que que o orgânico ele é mais difícil de performar do que o pago? Eu sempre falo que os dois caminhos são válidos. A diferença é que é igual a gente escolher um destino aqui, uma pessoa vai a pé e a outra pessoa vai de carro. Os dois vão chegar. Só que um vai chegar no ar-condicionado em alguns minutos, totalmente descansado. E o outro, nesse clima que nós estamos tendo agora, vai chegar suado, cansado, irritado, parando em semáforos, ou esperando para conversar com alguém. Vai chegar, mas um vai chegar melhor e mais rápido que o outro. Tá? Então, a diferença dos dois conteúdos, os dois precisam de um bom conteúdo para performar. Um bom conteúdo e estratégia. A diferença é que o anúncio, ele pega aqui, esse lugar, e distribui para milhares de pessoas em um curto período de tempo. Enquanto no orgânico, vocês sabem hoje qual que é a média de entrega do Instagram no orgânico? Você tem lá 20 mil seguidores. Qual que é a média de entrega orgânica do Instagram? Alguém tem essa informação? 4%. Era 10, né? Já faz um tempinho que a gente está com 4%. E por que que eu falo que seguidor é uma métrica de ego? Se a gente alcança muitos seguidores sem estratégia, entenda que eu tenho 4% de média de entrega orgânica. Metade dos meus seguidores são alguns amigos, alguns familiares, um pessoal ali que não tem nada a ver, que não tem perfil de compra do meu produto de forma alguma. Dos 4, o que acontece? Cai para 2. O restante. Porque vocês têm muitos influencers falando, vocês estão recebendo meu conteúdo? Meu conteúdo está chegando para vocês? Por que não entrega? Por que eles fazem isso? Para que você vá lá e comente. Ah, eu não estou recebendo. Porque você tem comentários, o Instagram entende, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse post está gerando burburinho, as pessoas estão comentando, então deixa eu entregar para mais pessoas. Estratégia? Mais uma vez, estratégia. Porque eu citei a ciência, tá? Hoje nós vamos falar de 2 técnicas de retenção. A intersecção criativa e o conflito comum, tá? Elas são estruturas narrativas ou técnicas de copy. A gente pode chamar das 2 coisas. Que transformam qualquer conteúdo chato, técnico, numa história impossível de ignorar. A primeira delas é a intersecção. E a segunda é o conflito comum. Nós vamos começar pela intersecção agora. É o novo, o conhecido, que gera um insight novo. Então, o que é isso aqui? Então, vamos imaginar que esse primeiro círculo aqui é o nosso nicho, é o nosso produto, o nosso serviço, ou a nossa mensagem. Aqui é um hobby que eu sei que o meu cliente, a minha cliente tem. É um assunto que eu tenho afinidade, que eu sei que meu cliente também tem. É um curso que eu fiz no passado, é uma experiência que eu vivi, que muitas pessoas viveram. E essa partezinha aqui no meio, ela é uma pequena intersecção entre esses 2 assuntos, tá? Vou usar um exemplo que eu vi na internet outro dia, de uma das minhas mentoras, que um gato nos ensina sobre marketing. Que gato tem a ver com marketing? Vocês conseguem pensar em uma intersecção entre gato e marketing? O gato é um animal extremamente curioso. Quem tem gato em casa aqui? Vocês sabem, né? Você está fazendo qualquer coisa, ele começa a rodear, ele olha, ele se aproxima, ele analisa, ele cheira, ele sente. Ele está sempre observando. E quem trabalha com marketing precisa ser o quê?
curioso, analista. Precisa estar sempre observando o que está acontecendo ao redor. Não só quem trabalha com marketing, mas o criador de conteúdo também. Todo criador de conteúdo, ele precisa entender que ele não é criador de conteúdo só quando ele senta para pensar em conteúdo, para criar uma estratégia, para criar um cronograma. Ele precisa viver, respirar como criador de conteúdo. Uma das maiores dúvidas dos meus clientes é como é que eu compartilho momentos da minha vida pessoal no meu perfil. Eu sempre começo por aí. O que você compartilharia com uma pessoa que você acabou de conhecer sobre a sua vida pessoal? Você acabou de conhecer, vocês acabaram de se conhecer. Vou usar vocês como exemplo. Não se conhecem de outro lugar. Você começa a conversar e, inevitavelmente, um assunto pessoal surge aqui, outro surge ali, mas um limite. Você não vai abrir tudo para essa pessoa que você acabou de conhecer. No digital é a mesma coisa. As nossas rotinas, elas servem para gerar o quê? Identificação, conexão, começar uma conversa. Então, eu vou falar sobre estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? Eu sou super fitness, eu amo jiu-jitsu. Era totalmente contra aquariana, que não gosta de muito toque. Falei, assim, essa arte marcial aí, pegação, todo mundo se rolando. Você vai mostrar pra mim? Falava pra ele, suando, meu Deus, não. Comecei, me apaixonei. É o momento onde a minha mente faz silêncio. Eu posso falar, por que eu treino jiu-jitsu? Eu treino jiu-jitsu porque, primeiro, como mãe, eu sempre tive a coragem de proteger os meus. O jiu-jitsu me trouxe a habilidade de proteger os meus, não mais só coragem. Ele me trouxe elasticidade, mobilidade, força. Ele me trouxe, me fugiu o termo agora, confiança. Outro dia estávamos parados na farmácia, um mendigo começou a rodear o carro, em outros momentos eu teria ficado desesperada. Eu coloquei a mão na porta, falei, se ele bota a mão na janela, eu abro, e no mínimo, no mata-leão, eu pego ele. No mínimo, eu jogo, travo ele no chão, enquanto a minha enteada liga para a polícia. Coragem. Antes eu ficaria me borrando, o que eu vou fazer com um cara desse? Eu quero uma pata. Então, tá aí. Por que eu faço? Porque eu vou treinar. Por que eu vou treinar? Porque no final do dia, cansada, a gente pega a família inteira e vai para o jiu-jitsu. Porque nós temos um momento família. No esporte que nós fazemos, que a família inteira ama, nós estamos juntos, fazendo todos juntos, nós 5, que está trazendo também para nossa enteada segurança, confiança. Para os meus filhos, está trazendo disciplina, está gastando a energia deles. Então, o que eu faço? Eu acordo, o que eu faço no primeiro dia da manhã? Na primeira hora? Eu tomo água, eu faço um devocional, eu leio um insight que eu tive com esse livro. Aí você pode falar, mas quem que vai querer ouvir isso? Tem sempre alguém. Pô, vou falar sobre isso, todo mundo sabe. O óbvio precisa ser dito. Então, gente, o limite é esse. O que eu diria para alguém que eu acabei de conhecer? O que a minha persona tem de afinidade, de ideais, de gostos, que eu também tenho? Onde eu posso me conectar com ela? Porque, às vezes, quando vocês pegam o celular pensando em comprar, difícil, né? A gente pega o celular para se distrair. E vocês se conectam com que tipo de conteúdo? Engraçada, maternidade, empreendedorismo feminino, lifestyle. E por que tem esse tipo? Hobbies. Por que tem esse tipo de conteúdo na internet? Porque alguém decidiu dividir seus interesses e suas habilidades com as outras pessoas. E tem pessoas de todos os tipos. Tem desde aquele que nem eu agora, uma faixa branca, até uma faixa preta. Não só do jiu-jitsu, mas de todas as áreas. Tô falando mentira? A gente só tem esses conteúdos para se conectar, aqueles conteúdos que a gente pega, que a gente manda para as pessoas, as frases, as indiretas, as cutucadas. Tem conteúdo que é estratégico por isso. Então, pense no seguinte, que tipo de conteúdo eu poderia colocar no meu perfil hoje que as minhas clientes iam mandar com certeza para amiga, para o marido ou para alguém? Elas iam rir, elas iam aproveitar que é engraçadinho e iam mandar para alguém. É algo que tira o perfil de vocês de um flyer de venda e humaniza o conteúdo de vocês. E começa a trazer pessoas por identificação, por humor. Outra coisa, toda vez que vocês estão vendo os conteúdos que a Gabi está produzindo agora também, sobre estilo, sobre modelagem. Quando a gente cria esse tipo de conteúdo que agrega na vida da pessoa, automaticamente ele
coloca a pessoa no estado de reciprocidade. Toda vez, já ouviram uma técnica muito antiga de, que a gente chama hoje de e-mail marketing, que antes era em cartas, onde as pessoas enviavam uma carta de vendas com uma nota dentro, R$ 20, por exemplo, convidando a pessoa para uma visita, tentando marcar uma reunião. A maior parte das pessoas retornava essa carta com uma intenção de compra, com um horário de agendamento, porque toda vez que você contribui com essa pessoa do outro lado, é automático, é o nosso inconsciente tomando decisões por nós. Ele vai colocar aquela pessoa no princípio da reciprocidade. Ela vai precisar comprar de você, te indicar, curtir, comentar, compartilhar. Pelo menos a maior parte das pessoas. Então, para que eu vou ficar gerando conteúdo, ensinando alguma coisa? Porque essa pessoa vai se conectar com você por humor, essa pessoa vai se conectar com você por afinidade, e essa pessoa vai se conectar com você porque você agregou de alguma forma na vida dela. Não é só sobre venda, é sobre relação. Redes sociais são para relacionamento. Todo mundo que entende essa parte do game passa para outro nível. Estávamos falando no início do orgânico e dos anúncios. Por isso que eu falei, tanto orgânico quanto anúncio precisa de conteúdo bom. Não adianta só pegar uma foto de produto e começar a anunciar, fazendo venda, eu vou ter perca. Não adianta eu querer ir lá, não me entendam mal, gente, botão de funcionário é melhor do que nada, mas é horrível. Sem estratégia, então, é jogar dinheiro no lixo. Você pode até, às vezes, alcançar alguns seguidores, mas aquele seguidor desqualificado, que não vai gerar venda. Só vai aumentar, talvez, o seu status, porque você tem mais seguidores aí. Tá? Então, o que é o conteúdo bom? O conteúdo bom é aquele que prende a atenção da pessoa, logo de início, tá? Intersecção. A gente estava falando aqui agora. Eu vou pegar o meu nicho, o gato, e vou fazer um cruzamento. Quem de vocês não ia parar para prestar atenção num conteúdo e falar o que o gato ensina sobre marketing? Como assim? Me gera aquela indignação, tipo de dúvida. Pô, eu quero entender, quero pagar para ver. O que vai acontecer? O desenvolvimento e a mensagem. Que é o quê? O profissional de marketing, o criador de conteúdo, precisa também ser criativo, precisa olhar ao seu redor, precisa enxergar o seu todo como geração de conteúdo. E hoje, gente, todo mundo aqui usa ChatGPT? Alguém já conversou com o ChatGPT de voz? Não é top, gente? Eu não sei vocês, mas eu crio conteúdo lavando louça. Antes eu estava ali naquele momento, estava ouvindo música, eu estava ouvindo um podcast, aí vinha um insight, eu falava, ai, mas minha mão tá molhada. Tinha que sair correndo, secar a mão, procurar um papel, ou pegar o celular, abrir o bloco de notas, pronto, a ideia já tira embora. Hoje eu vou lavar louça, eu abro o ChatGPT no modo de voz e já começo. Chat, estou pensando sobre isso, tive uma ideia de conteúdo assim, me ajuda. Ele já vai começar a conversar com você, e se você pedir para ele atuar como alguma coisa, aí, gente, aí pronto. Você trabalha com procedimentos estéticos, pede para ele atuar como alguém com 20 anos na área. É o quê? É maquiagem, é preenchimento? É maquiagem, sessão de cílios, dermaplane. O seu trabalho, ele é 100% físico, certo? Então, como que a gente pega algo que é 100% físico e gera conteúdo nas redes sociais? Como cuidar dos cílios? Por que você escolheu um certo tipo de cola? Eu nunca vi ninguém na internet falando sobre maquiagem para quem tem vitiligo. Nunca. E com certeza é um buraco que a gente tem de pessoas que buscam e não têm sucesso em encontrar esse tipo de conteúdo. Eu falo por experiência própria. Eu vivo batendo cabeça, já fiz vários testes, testei várias coisas diferentes e ainda não encontrei a solução. Ensina o seu cliente a usar. Qual que é a diferença de alguém que usa cílios para alguém que não usa cílios? Eu tenho obstrução lacrimal. Eu já usei cílios, eu já fiquei sem os cílios. Eu já usei de alongamento. Sabe o que tem naquele rímel que alonga? Ele tem pequenos pedacinhos de fibra. Sabe o que aquilo faz? Ele entra no olho, aumenta a minha produção de lágrima e faz com que eu fique o tempo todo chorando. Papelzinho no meu bolso para secar o cantinho do meu olho.
Então, às vezes, eu tô menos alérgica, consigo ficar com cílios, outras vezes eu vou me virando com um papelzinho no bolso. É um conteúdo? Nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. Entenda uma coisa, o palco é do cliente, o foco é nele. A gente gosta muito de falar sobre o que a gente faz, né? Sobre as nossas habilidades. Só que uma coisa é eu chegar aqui falando para vocês que eu estudei com vários mentores, que eu estudei para criar infoproduto, nada mais, nada menos com o professor Cortella. Mas e aí? O que isso resolve na minha vida? Vocês podem perguntar. Cortella para os professores. Com ele, eu aprendi um método. Eu estar falando com vocês aqui é uma coisa. Aqui, estou vendo os rostos, estou acompanhando como é que está o andamento do que eu estou dizendo. Se vocês têm dúvida, vocês perguntam. Eu posso perguntar a alguém? Vocês estão entendendo? Sim. Faz sentido para vocês? Faz. E quando eu faço um curso gravado? Que eu não tenho essa interação e nem o aluno do outro lado tem interação. Então, qual que é a diferença de ter aprendido com o professor Cortella? Com o método que a gente cria, o foco é na sensação de progressão do aluno. O foco é no aluno. Desde o aluno que tem um conhecimento mais avançado, para aquele que não entende nada do assunto do curso que ele comprou. Tem muita gente que vai estudar marketing e nem sabe mexer com o celular direito, mas ele busca o que é uma solução para os problemas dele. Então, uma coisa é falar que eu estudei com o professor Cortella, outra coisa é falar que com o professor Cortella eu aprendi a criar métodos que façam com que as pessoas que estão do outro lado da tela, zero interação com quem está ensinando, com o expert, entenderem o que ele está falando, por causa de um processo, e ao final de cada aula, ele ter ali uma percepção de progresso e um material de validação e teste do que ele aprendeu ali, para que ele entenda, poxa, isso aqui, essa aula, não esse curso, esse módulo, essa aula me tirou daqui e me levou até aqui. Essa é a solução. Não é o estudado com o professor Cortella, é o que isso trouxe para o meu negócio, o que isso trouxe para o resultado que o meu cliente tem com o serviço que eu presto para ele. A imersão criativa é quando você pega o seu conteúdo técnico, ele voltou. Ah, não avançou não, ele só repetiu isso. Vamos explicar aqui usando o stylist. O personal, né, Rebeca? As duas. Rebeca acabei foco em coloração, né? Mas as duas são personagens, pessoas que trabalham com moda. O maior desafio é explicar que estilo não é sobre comprar roupa nova, é sobre saber usar o que tem, mas a cliente não entende. Então a gente pode usar a culinária como exemplo. Imagina uma geladeira bem cheia e um prato bagunçado, que os ingredientes não combinam entre si. O guarda-roupa é igual a geladeira. Se você nunca tem que vestir, foi porque você fez uma compra errada no mercado. Você compra ingredientes exóticos, uma blusa de paetê, uma estampa mais difícil de combinar. É como ter uma geladeira cheia de caviar, trufa, picanha, mas não tem arroz, feijão. O trabalho do personal stylist não é te fazer gastar mais. É te ensinar a comprar os ingredientes básicos, os ingredientes certos, para você ter um banquete todos os dias sem se estressar. Então, você usa uma analogia, você pode criar um roteiro em cima disso, por exemplo, tipo, você já parou, não, melhor, colocando na primeira pessoa. Parei outro dia na frente da minha geladeira, estava ali na hora do almoço, eu tinha que resolver o almoço em casa, voltar para o trabalho e não consegui montar nada. E aí, o que eu percebi? Minha geladeira estava uma bagunça. Eu tinha ingredientes que não combinavam um com o outro e no final das contas não saiu almoço para ninguém. Meu marido ficou bravo, meus filhos foram para a escola sem comer, e eu tive que voltar para o trabalho porque eu tinha agendamento com o cliente e estava tudo errado. E isso aí acontece também com meu guarda-roupa às vezes. Acontece com o seu também? Você já parou na frente do seu guarda-roupa e não achava o que usar porque uma coisa não combinava com a outra, porque você comprou na emoção, no impulso, e a hora que você mais precisava, nada combinava com nada? Eu parei, por que eu acabei procurando me formar como personal stylist? Porque hoje eu levo para os meus clientes o que eu deveria ter dentro da minha geladeira, organização. Eu ensino a minha cliente a comprar as peças certas, se livrar do que só ocupa espaço do guarda-roupa, para que toda vez que ela abra todo dia um evento na nossa vida, ela saiba como combinar, porque tudo ali, de uma certa forma, conversa para essa grande armadura que a roupa é para nós. Que é que o Edgar estava falando, né? A nossa imagem
ela conta, a nossa imagem é igual a vitrine do nosso negócio. A pessoa passa ali na rua, ela vê, ela se impressiona, ou ela fala, ah, não gostei. A primeira impressão do negócio físico está na vitrine. Agora, a vitrine está incrível, caiu para dentro do negócio, nem tem os produtos da vitrine, não tem ninguém para atender, tem uma vendedora lá no balcão com o celular na mão que mal olha na nossa cara. O que acontece? O cliente vai embora, vai ficar com uma má impressão e normalmente talvez nem volte mais no seu negócio. Isso acontece com uma certa frequência. Acho que todos nós somos profissionais, mas também somos clientes. E a gente, assim como os nossos clientes, tem experiências boas e ruins na internet. Eu já tive uma experiência mesmo com uma loja de neon, de LED, desculpa, que eu consegui todas as informações da empresa, menos o preço. Depois de uma semana de conversa. Eu desisti. Aí depois as pessoas falam que a pessoa clicou no anúncio e parou de responder. Por que será que essa pessoa parou de responder? O nosso cliente está extremamente corrido. Se a gente não entende que é o nosso cliente, como é que eu sei o que ela tem para falar com ela? Realmente, o cliente do digital ele não tem muito tempo. Se a gente quer falar, elogiar, passar informação, só o que ela quer saber às vezes é sabor, preço, quantidade, peso, tamanho e cor. Com educação, com técnica, porém, primeiro você dá a resposta que o cliente precisa. Depois a gente vai, agrega valor, a gente capta essa cliente, a gente encanta essa cliente e traz ela para o nosso negócio. Conflito comum. O gancho que assusta, seguido de uma história que cura essa sensação. Mais uma vez, sensações. A gente quita a pessoa por uma sensação, a gente faz com que ela tenha outras sensações durante o nosso vídeo para manter ela presa ali, querendo saber o que vai acontecer até o final. E no final você entrega uma solução. Você entrega a sua mensagem, você explica o seu ponto de vista de uma forma que seja interessante para o outro. A técnica do conflito comum ela é poderosa para retenção. É quando você começa o vídeo quebrando um padrão, falando algo que parece polêmico, errado ou uma fofoca, para prender a atenção, mas no final você entrega uma lição valiosa. Por exemplo, outro conteúdo que eu vi que eu achei extremamente interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. E o meu noivo, que namorou 10 mulheres diferentes enquanto namorava comigo. Você já fala, ai, meu cachorro, você compra a dor dessa pessoa já logo de cara. Eu não acredito. Como ele fez isso? 10 mulheres? O que o cérebro pensa na hora, né? Traição, fofoca, vou assistir. Pode ser a pessoa que está indignada e comprando a briga, pode ser aquela pessoa que também gosta de uma fofoquinha. Tá tudo certo. No desenvolvimento, ela explica que o noivo não traiu ela. Ele namorou 10 Hanas. Porque em 10 anos, ela mudou, evoluiu e amadureceu. Porque na jornada do herói, o herói evolui, o herói cresce, o herói está sempre se melhorando. Então, ela pegou a atenção pelo conflito, uma suposta traição, e reverteu para a emoção, a evolução do amor. Então, o que ela pegou? Ela trouxe esse conflito, trouxe para a jornada do herói, que é a rede social. A gente vai nesse universo digital fazendo do jeito que dá, e ao decorrer do tempo a gente aprende com um, a gente aprende com outro, a gente contrata uma pessoa, a gente compra um curso, e a gente vai melhorando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se olhar para o que era a rede social há 6 meses atrás, vai ver uma evolução grande, correto? Aí aqui eu trouxe uma ferramenta prática e para todas que responderam o formulário, junto com um material dessa palestra, vão também algumas sugestões de intersecção criativa e conflito comum para vocês utilizarem baseado no nicho de vocês, como presente, tá? Como agradecimento. Questão aqui agora, né? Entendi a teoria, mas como eu crio isso para o meu negócio? Então, eu não vou deixar vocês saírem daqui só com a teoria. Eu trouxe um mapinha que sempre que vocês travarem, façam essas 3 perguntas para achar a sua intersecção criativa. Diagnóstico. Qual é a parte chata ou difícil que o meu cliente ignora? No caso da moda, tecido, skincare, contrato. Qual é a parte difícil? Para a gente encontrar uma quebra de padrão. Sabe, pensar no detalhe. Eu falei, maquiagem, cílios. Existe a possibilidade de alguém como eu aplicar cílios? Depende do profissional. Cuidado, saber, porque toda vez que você vai colocar cílios, eu pelo menos procuro alguém que eu não vou escolher o cílio sozinha. Eu vou chegar lá, ela vai olhar para mim e vai dizer, olha, para o seu desenho de olhar,
o modelo ideal, o fio ideal, a espessura ideal é esse. E eu preciso confiar. Eu nunca estudei sobre cílios, eu não faço a mínima ideia de visagismo ou dessas informações. Eu preciso confiar. Então, se eu preciso dessas informações para decidir a aplicação, porque eu posso chegar lá, não encontrar nenhum que eu goste também e falar, olha, desculpa, mas não, você não me convenceu, acho que isso aqui é muito grande, muito pesado e ir embora. Por que não gerar esse tipo de conteúdo? Como escolher perfil de olho? Eu não sei qual que é o desenho do meu olho. Às vezes tem o desenho do meu rosto. A gente não fala isso para óculos? Por que não para cílios? Universo comum. Escolha um como cozinha, casa, namoro, carro. Um universo que tenha em comum entre você e o seu cliente, a sua persona. Algo que você também conheça, uma expertise que você tem, para você pegar, e aí você vai procurar uma quebra de padrão dentro desse universo. E a conexão, como o meu serviço se parece com isso? O que acontece nesse universo se a pessoa pular essa etapa? Então, no meu negócio tem algumas etapas. A jornada de compra do meu cliente tem algumas etapas. O que acontece se ele ou se eu pular alguma delas? A gente sempre precisa parar e se fazer essas perguntas, tá? E aí a Gabi comentou que tinha alguém que estava com dúvida, né, dos anúncios, do impulsionar. Como impulsionar é diferente do tráfego pago do Meta. Como eu estava falando, né? O botão impulsionar, ele é melhor do que nada, mas ele é complicado, porque ele é limitado. Para você conseguir alcançar as pessoas certas, você tem que ir fazendo vários filtros. É igual a gente escolher um fornecedor. A gente cota vários e entende qual deles que tem o melhor produto, o melhor custo, Melhor a melhor prazo. entrega, o melhor prazo. A gente faz esses filtros. Para fazer anúncios é a mesma coisa. Quando eu venho para o botão impulsionar, ele te leva ali para fazer algumas escolhas de interesse. Mas é pouquinho, né? Quando a gente faz anúncios mesmo, que nem a gente trabalha com a Gabi, primeiro, eu tenho um método que eu já desenvolvi, que é autoral, que eu uso para geração de conteúdo, para geração de estratégia e para as campanhas de anúncio também, porque tudo é uma jornada, gente. A pessoa que ela recebe um anúncio, ela tem uma jornada, ela tem um processo que ela segue até decidir pela compra. Pode ser que a pessoa, no primeiro contato, ela já esteja decidida pela compra? Pode. Ela deve ter visto conteúdo e anúncio de outras pessoas e bem na hora da decisão de compra, foi você que apareceu para ela. Existe essa possibilidade. Mas, normalmente, ela vai cumprir uma jornadinha junto com você. O que acontece no físico? O que a gente faz quando a gente vai conhecer uma pessoa? A gente se cumprimenta, a gente se apresenta, a gente comenta sobre algo do lugar que nós estamos, ou do que está acontecendo no mundo, ou sobre algo em comum que a gente tem, porque a gente se conheceu por causa dos nossos maridos, a gente se conheceu aqui porque nós temos um amigo, né? A gente faz a mesma coisa nos anúncios. Primeiro, eu apareço para essa pessoa com conteúdo me apresentando, não vendendo, porque se eu chegar para vocês e falar, oi, tudo bem? Eu trabalho com tráfego. Você não quer fazer tráfego pago do seu negócio? Você vai falar, não, já estou com uma agência já fazendo para mim. Nem todas. Imagina, se a pessoa acabou de chegar, acabou de me conhecer, já está me oferecendo alguma coisa. Nos anúncios é a mesma coisa. Se você aparece para a pessoa a primeira vez, já tentando vender para ela, o nosso inconsciente fala, opa, deixa isso aí para lá, vamos dar risada mais um pouquinho, vamos falar naquele riso anterior que a menina estava fazendo uma gracinha. É assim que funciona. Então a gente aparece para essa pessoa gerando valor, dando uma informação, falando sobre algo que tem a ver com o universo dela, passando ou fazendo ela se divertir. Né? A Rebeca e a mãe dela fazem vídeos extremamente criativos e engraçados. Tem pessoas que elas vão se conectar com você porque ela está precisando de um pouco de humor, mas não significa que se você não se sente confortável, que você tem que gerar humor no seu perfil. A autenticidade é uma das coisas que mais conecta. Então eu preciso ser quem eu sou. Se eu assumo, por que isso foi em 2016? 16, né? 16. O universo era dominado pelos globais, pelas atrizes, pelos atores, e aí começaram a aparecer as influenciadoras. Só um adendo, nós trabalhamos com uma marca de luxo feminina até o momento, tá? E aí, até aquele momento, como eu falei, de caras, as marcas eram vistas, principalmente na Globo, nas grandes, então você falava, uma Mariana Rosa, uma Lança Perfume, eram vistas através das grandes emissoras, por isso. E aí começaram a aparecer as influenciadoras. Só um adendo, vocês vão lembrar, a gente pega um pouquinho antes, você que tem loja de roupa, lembrar também,
da delegada, a Giovanna Antonelli. Quanto que se vendeu daqueles produtos e tal por causa daquela mulher? Era uma persona, era uma personagem. Ela nunca foi delegada, ela nunca se vestiu daquele jeito. Mas porque tinha grande mídia assistindo aquilo, as mulheres chegaram na loja querendo a roupa do delegado. Continua. Isso aí. Quantas vezes a gente não foi para frente da televisão, tirar a foto da televisão, que na época nem era tão boa já ainda a imagem, nem as nossas câmeras, para postar na rede social, porque a gente tinha a roupa igual àquela que tinha passado na novela. Isso acontecia muito. E aí, quando chegaram as influenciadoras, qual que era a diferença entre o global e a influenciadora? A Giovanna Antonelli, ela não era delegada. Ela ia lá pro set, gravava. No final do dia, ela pegava o carrinho dela, voltava para casa dela, voltava para a família dela, para o marido dela, para a vida dela, que a gente nem sabia qual que era e ela era extremamente inalcançável. E as influenciadoras? Tudo que elas mostravam era real. O marido é real, o filho é real, o carro é dela, a casa é dela. A viagem, não importa se foi pergunta ou não, ela mereceu, é pagamento. Era tudo real. Então, foi uma fase onde nós começamos a fazer essa diferença do real e do imaginário. Eu nunca vou ser a delegada, mas eu posso ser uma Lari, eu posso ter um estilo de vida parecido com o dela. Você nunca vai conversar com a Giovanna Antonella, mas com a Lari. Dificilmente você vai ter um contato com a Giovanna, mas com a Lari você vai. Por isso que os globais, que não se importavam em se conectar com a gente de forma nenhuma, acabaram, depois de um certo tempo, indo para as redes sociais. E demorou alguns anos até eles alcançarem o engajamento e a interação e o relacionamento que as influenciadoras tinham. Hoje alguns têm, outros não, mas essa diferença ela ficou extremamente distante. Então o anúncio é o quê? Primeiro eu me apresento, eu passo uma informação, eu agrego na sua vida. Depois eu volto aparecendo para você com outros assuntos em comum. E aí eu apareço para você com algum tema, por exemplo, uma sugestão que eu sempre dou para os meus clientes. Vocês compram roupa para eventos, fora e dentro de casa. Vocês dão jantares, às vezes. Então, por que eu não posso dar uma dica de um prato? Por que eu não posso dar uma dica de um drink? E logo ao lado desse post, com uma dica de um drink, de um prato, não tem um look perfeito para essa ocasião. Eu caí no perfil por causa do post da receita, por causa do post do drink. Mas a hora que eu desci, eu vi um look que tinha tudo a ver com esse dia meu, com esse evento que eu ia. E aí, o que isso faz? Vocês gostam de sentir que as pessoas estão vendendo para vocês? Não, né? Eu falo que o movimento certo da venda é quando você desperta na pessoa a consciência da necessidade do seu produto ou do seu serviço. Eu estou falando sobre algo, estou agregando, e você fala, poxa, realmente, eu bato cabeça com isso aqui? O Edgar falou que eu preciso focar onde mexe o ponteiro. Isso aqui não está mexendo no meu ponteiro? Então, o que eu vou fazer? Vou parar 6 meses fazer um curso, vou aprender a fazer isso aqui? Ou eu vou falar com alguém que sabe fazer? Eu vou parar e vou aprender a fazer aplicação de cílios para fazer em mim mesmo, ou vou procurar um profissional que faça? Que vai olhar para mim com carinho, com cuidado, que vai realmente trazer técnica, que vai realmente me dar conforto, porque é um procedimento que às vezes é um pouquinho chato, entendem? Então, tudo segue um processo. Então, eu vou fazendo filtros. Primeiro, eu crio um bom conteúdo. Primeiro, eu gero conexão. Depois, eu faço um bom texto, que seja claro, que passe as informações. Depende do nicho. Tem nicho onde que as pessoas leem mais. Tem nicho onde as pessoas elas vão cair numa legenda gigantesca e vão se encontrar ali. Ou não, outros nichos eu tenho que fazer com que a imagem ou o vídeo, de às vezes 15 segundos, passem a minha informação de alguma forma. E com isso é técnica, é ciência, é estrutura. Tá? Qual que é o próximo filtro? Onde o meu cliente está? Uma coisa é eu anunciar para a Capivari inteira. Todo mundo em Capivari tem perfil para ser meu cliente? Todo mundo em Capivari pode ser uma persona de influência? Quem é persona de influência? São as pessoas que influenciam a decisão daquela pessoa para quem eu quero vender, para quem eu quero fazer negócio. Pode ser uma amiga, pode ser um marido, pode ser uma secretária, pode ser a esposa, pode ser a mãe, pode ser o filho. Principalmente em compras na internet, quando a gente quer vender para a mãe, às vezes a mãe tem uma idade mais avançada e não tem intimidade com a internet. Quem vai mostrar as coisas para ela, às vezes? A filha, o filho. Ela quer, às vezes, fazer um procedimento, mas ela não sabe onde procurar.
Então, aí outra coisa, qual que é a diferença? Meta Ads, Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu falo, ele me ouve, e ele mostra aquilo que ele acha que eu preciso. Só que nem sempre sou eu que estou falando. Às vezes eu estou falando com uma amiga, com ele ou ela, e a necessidade é dela. Mas ele não diferencia a voz. Ele vai mostrar para mim interesses dela. Google. Eu vou para o Google digitar. Eu vou lá para o Google procurar um produto. Eu vou lá procurar uma solução. Então, Google, a gente trabalha com público quente. São as pessoas que vão lá. E aí, quando eu vou trabalhar anúncio do Google, eu vou me aprofundar um pouco mais. Como as pessoas pesquisam pela minha solução, pelo meu produto? Como postar mais no Instagram? Como fazer anúncios? Como parar de receber seguidor caroço? Como é que é? Eu vou para ferramentas, onde eles vão me mostrar quantidades de buscas de um produto ou um serviço e como essas pessoas estão buscando. Porque existem as palavras-chave e existem os termos de busca. E aí eu pego tudo isso, coloco nos meus textos. Reels, vou dar uma dica para vocês. Vai postar um Reels, vocês vão pegar algumas palavras que têm a ver com o produto ou com o serviço. Sabe o que a gente fazia nos stories? Você ia marcar alguém, aí você diminuía o texto e jogava ele para fora? Façam a mesma coisa no Reels. Por quê? Hoje, o Instagram está levando os posts pro Google. Você vai pesquisar no Google e você percebe que tem posts do Instagram que aparecem lá ranqueados também. Como que essas pessoas caem lá? Legenda bem feita, legenda com SEO bem estruturado e termos de busca ali dentro do Reels. Palavras-chave, mais uma vez. Termos de busca, mais uma vez. Estratégia, estrutura e método. Tá? Então, só para finalizar, a diferença, dependendo de como você está fazendo o anúncio para impulsionar, ele só não está funcionando porque ele é limitado. Ele não tem esses filtros que eu acabei de dizer para vocês aqui agora. Então, ele pode mostrar seu conteúdo para muitas pessoas? Pode. Mas é igual a gente pegar aqui a loja da Gabi e anunciar para todo mundo em Capivari e esperar que não cheguem pessoas que não têm perfil, que não apareçam para jovens que não têm perfil da loja e para pessoas que, às vezes, não têm poder aquisitivo para comprar os produtos. Ou que, às vezes, procuram um produto de um valor muito mais elevado, de um glamour acima, e aí não tem o perfil da cliente. Então, filtros que o Meta não tem, que o Meta tem e que o impulsionar não tem. Por isso que, normalmente, vocês não têm resultado. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. As palavras para poder chegar no seu Reels, tem que ser na legenda ou No próprio Reels. Assim como como se estivesse editando e aí você só me Isso. Quando você vai postar o Reels, você consegue colocar ele aí. Às vezes a gente edita já o Reels, já sobe com música, certo? Normalmente, às vezes, você escolhe um áudio em alta ali quando você não está falando, ou quem já sabe um pouquinho mais, mesmo que eu estou falando e eu escolho a música em alta, eu vou e diminuo o volume da música em alta e deixo só a minha voz e a música que eu já coloquei no meu vídeo. Se vocês verem lá, tem lá um botãozinho chamado texto, porque você consegue, além da legenda, que já está liberado, acho que aqui nessa altura do campeonato já para todo mundo, você tem ali como colocar texto. Algumas pessoas colocam no início do vídeo como se fosse uma CTA. O TikTok tem muito isso, né? Que você coloca aquele textinho lá que fica aparecendo no meio da tela. O Reels também tem a mesma coisa. A diferença ali é que a intenção dele, você pode usar como capa, no início, escolher ali um momento e aparecer aquele texto para usar como capa, ou você pode usar apenas como SEO, que são aí Search Optimizer, acho que é Search Optimizer Engine, desculpa, gente, meu inglês. Search Engineer. Acho que engenharia de otimização. Basicamente isso é SEO. Então, você vai colocar algumas palavras ou alguns termos de busca. Instalação de cílios perto de mim, que é uma coisa que a gente usa muito no Google. Quem nunca parou para pesquisar algo no Google e apareceu logo embaixo? Tal coisa perto de mim. Que às vezes as pessoas procuram, a gente quer o quê? Praticidade. Às vezes o que a Edgar chamou de preguiça, para despertar um sentimento, é a nossa busca por praticidade. É o nosso cérebro que está sempre ainda tentando nos manter confortáveis e seguros. Tá? Então você vai fazer isso. Clicar no botãozinho de texto, colocar elas lá, diminuir e arrastar para fora do Reels para que ele não fique aparecendo, certo? E aí também trabalhá-las na legenda, que também é muito interessante. Então, gente, obrigada a vocês.
Mais alguma dúvida? A gente acabou não abrindo Na verdade, a gente dúvidas. chega nisso. Tá aberto aqui para dúvidas, tá? Então, De algum tudo assunto que agora. a gente não tem abordado aqui também ou dúvidas que hoje. vocês já têm, ou que tipo, a gente não falou e é dúvida recorrente. Caraca, como resolver isso daí? A gente tá aqui para tirar dúvidas, tá? Então, sinta-se à vontade para abra o coração. Chora que eu discuto. Não? Vai lá, gente, vou falar qualquer coisa. Do impulsionar, ficou claro? Tirou a dúvida? Sim, eu só não sei fazer pelo método. Sinto lhe informar que você vai precisar de um profissional. Mas aí funciona. A Gabi é um exemplo disso. Ela sabe a diferença. Ali, ó, eu ia falar, eu ia usar o exemplo dela. Essa parte do texto alternativo aí, que é assim, eu marco até com hashtag as marcas que eu tenho aqui na loja. E é engraçado que pelos hashtags eu tenho cliente que vem da Bahia, manda mensagem, que acha pelo hashtag a peça, eu vi que você vende a marca tal, você tem essa roupa? Que é uma casa, a Edgar trabalha com uma marca que é muito forte na Bahia, e não tanto. Então, quando eu marco a marca na hashtag, eu tenho a cor de lá para fazer o envio. Vocês veem E aí como... essa marca que é forte lá, a pessoa prefere pagar um frete? Porque Prefere. às vezes não acha a peça lá. Porque não acho. É perfil. Bahia, a gente tem um perfil de mulher totalmente Completamente diferente. Então, as da lojas mulher, da trabalham paulistana. lá com um perfil de roupa que às vezes não é o perfil dessa mulher. Eu tenho uma cliente do Pará. Hum. E é a segunda vez que compra. Uhum. Hoje mesmo ela realizou uma compra. Demora 35 dias, 28 dias para chegar lá Uhum. o meu produto. E ela prefere demorar esse tanto para chegar. Se fosse eu no caso dela, eu não ia conseguir esperar. Tá. Eu também não. Isso é. Mas, ó, Mas ela não acha esse produto na região dela. Então ela espera, ela paga um frete absurdo sim. para poder ter. Ó, antes de eu falar mais uma coisa, você tinha que explicar alguma coisa aqui do QR Code, amor? Fala que eu já vou entrar até num assunto sobre isso, tá? Inclusive, todo o final de workshop, a gente gosta de deixar aqui uma opção, como até uma gratidão para vocês. Todas que lerem, aqui vai cair no Tem um nosso QR Code, Instagram, isso. tá? Mas no nosso Instagram tem os contatos de WhatsApp, canal do YouTube, nós temos um Pode mandar um podcast direct. que chama também Café, Vendas e Marketing. A gente fala sobre marketing, negócios, temos um quadro que chama empreendedorismo, empreender em casal, perdão, porque é uma quebra de tabu. Normalmente, as pessoas, quando empreendem em casal, tem problema. O relacionamento fica ruim, às vezes até acaba com a família, e a gente vem trazendo que quando você para ter uma estratégia, até para isso, a gente tem estratégia até para relacionamento. Às vezes, quando somos duas pessoas totalmente diferentes, vivendo sobre o mesmo teto e criando filhos. Tem tudo pra dar errado. Tudo para dar errado. Só que a gente consegue encontrar um jeito de fazer com que esse empreendedorismo faça bem para o nosso relacionamento e também para os nossos filhos. Porque hoje os nossos filhos, eles estão dentro de casa, seguros. Nós desenvolvemos uma rotina onde eles estão lá, eles veem a gente trabalhando, eles querem ir junto. Quando a gente consegue, a gente já trouxe eles aqui na Gabi. A Gabi já conhece eles também, eles estão junto com a gente. Volta e meia a gente está fazendo stories, eles no carro, indo para reuniões, indo para workshop, indo para networking com a gente. Então, a nossa missão é fazer com que os nossos filhos não enxerguem o trabalho como algo ruim, porque a nossa geração cresceu achando que dinheiro era ruim. E eu e nossos filhos não E foi mais por isso. mim mesmo, tá? Porque assim, eu sou nascido e criado em São Paulo, basicamente na zona leste de São Paulo, para quem conhece lá, extremo zona leste. E meus pais demoravam, cara, quase 3 horas para chegar no trabalho. Condução, eu falo que no final dos anos 80, onde nós morávamos na periferia, não tinha linha de ônibus a cada 15 minutos. Então, se perdesse o busão, tinha uma perua, que, tipo, cabia 20 lá dentro e ia 40. É o que tinha, entendeu? E aí, mais trem lotado, metrô lotado, ar-condicionado no metrô é hoje, mas quem andou de trem lotado em São Paulo nos anos 80, 90 sabe como é que era. Então, eu cresci jurando para mim mesmo que os meus filhos não iam ter o pai longe por causa do trabalho. Passou um tempo, passaram anos depois, eu virei representante comercial. Que legal, né? 3 horas para lá, 4 horas para cá, semana inteira viajando. Falei, mas que merda. Aí depois de muita insistência, falei que ele tinha conhecimento demais para ficar arrastando malha e conseguir trazer ele para o marketing. Mas e justamente sobre isso. Então, por que eu percebo? Porque nessa experiência toda de 20 e poucos anos de varejo, eu entendo que a grande maioria... Cara, pequeno e médio empreendedor no Brasil é um negócio familiar. É um negócio que o marido e a mulher, ou um começou e levaram juntos, e aí, em certos casos, passou de geração para geração, e eu admiro para um cacete tudo isso. Quando eu uso até esses termos mais fortes, é porque até me arrepia, porque, cara,
o empreendedorismo mudou a vida da minha família, mudou, eu vi várias famílias mudando, e eu vejo esse bastão sendo passado de uma geração para outra, um negócio que às vezes, cara, vem de família há anos e tá se perdendo algumas coisas ali. Então, se fizer da maneira correta, tem tudo para dar certo. Ou a gente bate, até foi uma dica minha, é uma ideia minha disso aí. Cara, a gente tem que falar mais sobre empreender em casal, porque 90% dos empreendedores basicamente são casal, ou quem não é quer trabalhar em casal. Como nós tivemos vários clientes, cara, a gente quer... Mas vocês foram perfeitos? Não. Não, de forma A gente alguma. bateu cabeça Para um caramba. e encontrou uma forma de fazer do jeito certo. Uhum. Que é o quê? Toda vez que você adquire uma habilidade nova, por que não compartilhar? Exato. Porque pode ter muita gente batendo cabeça, tanto quanto nós batemos. E a Van falou de conexões, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Vou falar de algo aqui agora trazendo sentimentos. Quem aqui já quebrou? Fala a verdade. Eu já. Tá? Mais alguém? Já quebrou? É uma merda, né? Você sente um bosta, sente um lixo, fala que merda, você quer enfiar a cabeça num buraco. Onde eu errei. Você tem vergonha de atender ligação, porque 99% das vezes é cobrança. Entendeu? E eu, cara, em 2020 eu quebrei na pandemia. Eu quebrei, literalmente quebrei. Caralho, que merda. E eu fiquei mal para um caramba. Sempre me cuidei, sempre treinei. Passei a ter... não tinha vontade de treinar. Aí fui, como todo mundo, quando tem problema, você vai descontar em alguma coisa. Fui descontar no alcoolismo. Ela grávida, imagina. Ela grávida, bebê pequena, o marido depressivo e descontando a cachaça. Tem tudo para dar merda, né? E uma vez escrolando, um dos nossos mentores, tornou nossos mentores depois, ele sempre falou sobre muitas coisas. Eu nunca dei bola para o que ele falava. E uma vez ele fez um vídeo falando sobre como que ele deu certo depois de quebrar 16 vezes. Eu falei, não, pera lá. O cara quebrou 16 vezes. Esse cara existe, chama Elton Euler. Ele tá lá em São José dos Campos. Nós já também. participamos do GPS. Já. Falando, eu ia perguntar depois, Uhum. né? Vocês têm clientes e mesmo com toda a estratégia que vocês passam, não conseguem evoluir. Clientes que não conseguem evoluir? São várias coisas, né? Então... Vou falar uma experiência. Isso tudo envolve Sim, muita coisa. sim. Existe uma crença que o marketing não funciona. Sim. Como eu falei aqui, a gente olha para o E marketing eu era como esse algo cara que com não essa dá crença certo. alta, tá? Por isso que eu falo que ele foi o cliente mais difícil que eu tive em É isso toda a mesmo. minha vida. Eu falo que era para estarmos milionários hoje, se ele não tivesse, Se não fosse tão teimoso. Porque assim... Mas só para concluir, Tá. só rapidinho, Mar. Eu já tive clientes que me pagaram para me provar que não funciona. O que a pessoa faz? Ela não faz. Infelizmente, eu já tive. Verdade. É aquele cliente que você precisa simplesmente dizer, tudo bem, Ok, demitiu o cumpre cliente. o contrato mínimo só para dizer, ó, deu o contrato mínimo, eu não tive resultado. E a pessoa simplesmente ela não olha, não vai para as reuniões, ela não faz, não segue as estratégias, porque mesmo quem não faz estratégia, eu vou para as reuniões de tráfego, não só para mostrar resultado, apresentar resultado, mas para fazer uma consultoria, entender qual que é o momento do negócio, pensar o negócio junto com ela, numa reunião que a gente tem mensal, e aí depois manda uma devolutiva. O que é essa devolutiva? Um resumo do que a gente conversou, ideias de estratégia, sugestões de roteiro. Simplesmente algumas pessoas pegavam esse material que eu fazia no pós e não faziam nada. É aquela pessoa que eu falei, que pega o marketing quando contrata alguém, fala, ai, graças a Deus, toma. De uma cliente que simplesmente me pagava, pelos serviços que ela contratou, R$4.000 por mês, cumpri um contrato de 6 meses, elogiava tudo que eu fazia e fechou o contrato, falou, não, desculpa, não dá certo, não dá resultado. Uhum. É isso. Você perguntou se tem? Tem. Mas Tem. as únicas Tem. pessoas que tem são essas pessoas. Eu falo que, infelizmente, as pessoas às vezes me pagam para provar que não funciona. Como tem pessoas que pagam personal e continuam obesas. Pagam personal, mas assim, pagam uma Nutri e não... Contribuintes de academia. Contribuintes. Então tem vários. Então isso aí é questão de crença. Você não vai... Muito ligado à sua, como vocês falaram, que você pode anunciar que tem uma vida atrás disso, que tem evolução. É muito mais forte que as pessoas, né? Sim, com certeza. O que eu senti em vocês aqui é toda essa emoção. Né? Mas se essas pessoas que estiverem aqui e outras não sentirem que essa emoção tem que ser passada, não de fora para fora, mas de dentro para fora. É sobre isso. Porque, de novo, é como sempre funcionou, como eu disse, cara, o que é o marketing digital? Cara, é só uma maneira nova de fazer venda.
O marketing só serve para impulsionar O vendas. antigo jornal, o quadradinho que você tinha lá para fazer. Assim, talvez, nós não, mas a gente já ouviu histórias. Cara, as pessoas paravam na frente do rádio para ouvir novela. Era cantada as novelas. Gente, imagina isso. Se reunia a família ali. Era assim que funcionava. As pessoas foram informadas sobre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, através de rádio, gente, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? É só mais uma maneira de você gerar atração daquela pessoa e fazer uma comunicação. A venda nada mais do que isso. Então, hoje as ferramentas, os canais para se fazer isso são através das plataformas digitais. Eu costumo dizer muito isso, vamos voltar de novo para a televisão. As redes sociais são tal como as emissoras de TV. O Instagram é a Globo, o TikTok é a Band, o Facebook é, sei lá qual outra emissora Google é meu negócio, é uma rede social, gente. É uma rede social, gente. Posts. SEO. É um exemplo disso. Quantas de vocês vai comprar algumas coisas, tá? E aí, às vezes, você entra, tá, deixa eu pesquisar no Google essa pessoa. Aí você vai ver as fotos, vai ver as avaliações, vai ver se aquilo existe. Tá, vai no Reclame Aqui. Tá, mas se você faz isso... A avaliação do Google conta muito, Se você faz isso para consultar um produto, um serviço que você está comprando, teu cliente não faz? Foco dá em Chico não dá em Francisco? Como assim? As pessoas também fazem, gente, pelo amor de Deus, é assim que funciona. Vocês sabiam que o Instagram hoje está em segundo lugar, depois do Google, como o maior buscador da internet? Na verdade, para mim já mudou muito a partir do momento que eu comecei a pedir avaliação e a loja, quando você pesquisava a loja de roupa feminina, a página começou a subir no Google, então começou a aparecer muita gente de lá, por lá. E você viu, e né? Às vezes não... Lembra que eu falei da indicação? Pô, você compara, sei lá, muitas de vocês já pediram, tá? Indicação e tudo mais. E o que nós sugerimos para a Gabi foi justamente isso para a Gabi. Cada pessoa que vier na sua loja comprar, só pede para ela fazer uma avaliação no Google. Acabou. Você nem pede, faz uma avaliação positiva, só faz uma avaliação. Fala Faz nada. sobre a sua experiência. Acabou. Isso automaticamente, de maneira orgânica, veio reposicionando a loja dela. É o que a Bruno falou. É tudo um englomerado de tudo De isso. ações e de estratégias. De ações e de estratégias. Que Então tá resumem tudo no lá. resultado. Então, uma coisa tá sempre coligada com a outra, tá? Mas, gente, agora, sério, a gente tá abrindo o coração e tudo mais. O que mais de dúvida, ou, sei lá, crença que foi tirada, ou que vocês queiram perguntar, estamos aqui para isso, tá? Então, só para finalizar aqui, gente, é uma consultoria de 30 minutos sobre o negócio de vocês, mas de 30 ele transforma normalmente 1 hora, 1 hora e meia, tá? Só para vocês saberem. Tudo vira conteúdo. Isso aí. Os amigos mesmo que for como luz. Ah, sim, verdade. Aê! Pode te acidar. Quem bebe todo dia é alcoólatra, tá? Só pra te avisar, tá?